Olá, queridos, graça e paz. Eu quero conversar hoje com você a respeito de portas espirituais. Queridos, quando Deus criou o homem, ele disse: cresçam, multipliquem, enchem a terra, sujeitem, dominem. Salmo 115:16 diz: os céus são de Deus, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, queridos, aqui na terra, quem abre portas e fecha portas para o mundo espiritual, do mundo natural para o mundo espiritual, somos nós, os filhos de Deus. Então, como que isso acontece? Como que as portas se abrem ou como que elas se fecham? Esse ato, querido, está ligado à obediência ou à desobediência aos princípios estabelecidos por Deus. Precisamos entender que a obediência às leis de Deus fecha as portas para o mal e protege o homem. Já a desobediência às leis de Deus abre as portas para o mal e deixa o homem suscetível, vulnerável a toda sorte de males. Então eu quero falar com você de leis espirituais. Existe uma hierarquia legal, assim como uma nação. Em uma nação existem leis federais, leis municipais, leis estaduais. Assim, existe uma Constituição Federal, que é uma lei maior e que deveria estar sendo obedecida nos nossos dias. Fecha parênteses. Assim também, querido, nós temos no mundo espiritual uma lei maior, que é a Bíblia Sagrada. Na Bíblia você vai encontrar leis civis, cerimoniais, leis morais, leis penais, mas tem leis maiores, que são as leis, digamos assim, os mandamentos de Deus, resumidos nos 10 mandamentos. É claro que tem mais, são 813, se não me engano, mandamentos e estatutos. Mas esses 10 mandamentos são, digamos assim, o coração da lei. E ali Deus descreveu leis imutáveis com o dedo dele naquelas tábuas de pedra. As outras leis Deus falou para Moisés e Moisés falou para o povo. Então disse Deus a Moisés: fala aos filhos de Israel. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo, no livro de Êxodo, Números, Deuteronômio. Mas os 10 mandamentos Deus escreveu com a sua própria mão ali no Monte Sinai. Deus passou a sua palavra para Moisés e deixou escrito em tábuas de pedra. Mas o homem construiu um bezerro de ouro enquanto Moisés estava ali recebendo os 10 mandamentos. Quando Moisés viu aquilo, ele quebrou as tábuas da lei, ele ficou irado, ele ficou nervoso, e aí Deus disse: faça outras, ou seja, trabalhe na confecção de outras tábuas. E eu creio que Deus fez isso para mostrar para nós a importância das leis escritas. Então hoje nós sabemos que as tábuas da lei estão guardadas dentro da Arca da Aliança, e a palavra de Deus nos diz que essa Arca da Aliança tão procurada, mas que nunca será encontrada, ela está nos céus, ela está no tabernáculo celestial. Lá está a Arca da Aliança e dentro dela está as tábuas da lei. E por que elas estão lá? Porque as leis de Deus são irrevogáveis. Marcos 13:31 e Mateus 24:35 diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, permanece para sempre. Então algumas pessoas pensam, queridos, que o sacrifício de Jesus, quando ele morreu na cruz e entrou o tempo da graça, é que ali as leis foram revogadas. Não. Elas não foram. Jesus nunca revogou a lei, ele cumpriu a lei, ou seja, ele foi o único ser humano que nunca pecou, então ele cumpriu toda a lei. Aqueles sacerdotes, escribas e fariseus que matavam, apedrejavam os pecadores na época de Jesus, eles não cumpriram a lei, mas Jesus cumpriu. Então Jesus poderia atirar a pedra e não atirou, tratou aquela mulher com misericórdia e nos trata com misericórdia. A palavra de Deus diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece daqueles a quem ama. Então, queridos, ele cumpriu a lei e ele veio para ser punido quando a lei foi descumprida. Ele
levou a nossa punição, ele levou o nosso pecado, ele levou a nossa condenação. Mas nós não podemos pensar que porque é de graça, é um passe livre para a gente continuar pecando e fazendo aquilo que a gente bem quiser. Não! A graça nada mais é do que uma liberdade responsável. Na verdade, querido, eu ouso dizer que em Jesus até piorou um pouco. Olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus 5, 21 e 22. Ouviste o que vos foi dito pelos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que dizer a seu filho raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Versículos 27 e 28 de Mateus 5. Ouviste o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, queridos, está escrito, não adulterarás, mas se olhar com intenção impura, eu já adulterei. Não matarás, mas se eu desejar o mal, eu já matei. Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo lançado no inferno. Então, queridos, Jesus ele veio para não veio para dar alívio da lei, ele veio para cumprir a lei na cruz do Calvário. Então, o meu pecado e o pecado de todo homem, ele é punido e foi punido em Jesus. É de graça para mim, mas não foi de graça para ele. Custou um alto preço, o preço mais caro, o sacrifício do sangue imaculado, do Cordeiro imaculado, que é Jesus. E isso de maneira nenhuma é um cartão de crédito, é um passe livre para que eu possa pecar a meu bel prazer. Aí, queridos, que eu preciso entender que eu preciso obedecer aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, para fechar as portas do mundo natural para o mundo espiritual, a fim de que o maligno não me toque. A obediência resulta em uma vida abundante. O mundo espiritual é favorável quando eu obedeço a lei de Deus. Eu encontro o favor de Deus e o mundo espiritual libera as bênçãos de Deus para minha vida. Efésios 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele já nos abençoou. Eu preciso entender que antes do haja luz, Deus disse haja cruz. Antes da criação de todas as coisas, ele já proveu bênçãos para nós nas regiões celestiais. A palavra fala de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então nós vimos que regiões celestiais é o mundo espiritual, e o mundo espiritual vem para o mundo natural com toda sorte de bênçãos quando eu obedeço a Deus. Em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. 1 Coríntios 57, mas a graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios 2:14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, quando as portas se abrem para a luz pela obediência, junto com ela vem as bênçãos de Deus e todas as promessas da Bíblia que Deus prometeu para nós se torna acessível e nós temos acesso. Então nós podemos orar e falar: Deus, eu estou vivendo em obediência e eu venho aqui pedir a Deus o cumprimento das suas promessas. Então quando eu me converto, querido, quando eu me alinho com a vontade da palavra, e isso é conversão, nessa hora eu posso pedir a salvação da minha casa, a provisão das minhas necessidades e a vitória diante das circunstâncias. Por outro lado, a desobediência às leis não vai atrair o favor, mas vai atrair o mundo de trevas e as maldições, que é o que? O mal em ação.
Por exemplo, vamos pegar não matarás, está escrito na lei, nas tábuas dos 10 mandamentos. E quando Deus fala não matarás, ele não está preocupado com quem vai morrer, porque quem morrer vai ser salvo se for de Cristo. Mas ele está preocupado com a consequência daquele que matou. Em Eclesiastes 12:7 diz, o corpo volta ao pó, porque de lá foi tomado, mas o espírito volta para Deus, que o deu. Então o espírito volta para Deus. O melhor lugar para a gente voltar, querido, é para Deus. Então ele fala, não matemos, para que nós não tenhamos em nós as consequências espirituais desse derramamento de sangue. Quem mata abre uma porta no mundo espiritual para que espíritos malignos entrem e comecem a agir como espírito de morte, que é matar, roubar e destruir, matar os sonhos, matar a vida, matar os propósitos. Então as leis espirituais, elas precisam ser observadas, porque elas têm a finalidade de nos proteger. É como um pai que fala para o seu filho, não sobe na sacada, porque se você cair, você vai se machucar. Então veja bem, Deus não é um Deus de restrição à nossa liberdade, mas Ele é um Deus de proteção. Não faça para que o mundo espiritual do mal não tenha espaço na sua vida. Então, as leis de Deus foram escritas pelo dedo de Deus. Foi o único momento em que o trono de Deus desceu para a terra. Olha a importância que está nas leis de Deus. Tamanha importância que ele desce do seu trono e escreve com o seu dedo. Quando o homem negligencia isso, vivendo do jeito que ele bem quer, quando ele vive a sua própria vontade e não a vontade de Deus, a vontade que ele deixou ali escrita, quando o homem escolhe fazer a sua própria vontade, ele perde o link com o céu. E aí começa a entender porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é nos abençoar, mas ele às vezes é impedido por causa da nossa desobediência. Então Deus nos ama e o tempo todo Ele quer nos abençoar, mas fica a impossibilidade de prover a bênção quando nós não cumprimos a sua palavra. Eu espero ter abençoado você com essa palavra. Quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, pedir que você envie esse vídeo para outras pessoas, que você curta, deixe seu comentário, que você deixe o seu like e que você me ajude a engajar esse canal para que outras pessoas sejam abençoadas também com o conteúdo que nós postamos aqui. Muito obrigada, beijo no seu coração. Se Jesus não voltar, já já eu volto com mais um estudo da Palavra de Deus. Tchau, tchau!